Fala, meus queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar um pouco da Eletrobras, empresa que teve foi privatizada recentemente, né? Hoje a União detém ali algo próximo de 30% do capital votante. E bom, é, hoje a Eletrobras está mais ou menos assim como se ela tivesse ah, construindo um futuro excepcional. Ela é enorme, tá? Vocês vão ver aqui que comparado com outras empresas de energia que nós já analisamos, o tamanho dela realmente é gigantesco, tá? No sentido de ser várias vezes maior do que a Engie, por exemplo, que é a maior empresa privada de geração, embora ela tenha um pouco de transmissão também, do Brasil. Enfim, ela está num momento meio começando a colher os frutos da privatização, porém, a partir do momento, a gente consegue projetar um futuro bastante interessante para a empresa, tá? Então, eu vou citar alguns pontos importantes aí dos resultados de 2022 e peço para vocês que, por favor, dêem um like e se inscrevam no canal. Preciso muito da ajuda de vocês, porque realmente o YouTube não está me ajudando muito não em compartilhar meus vídeos, tá bom? Então vamos lá. É, a Eletrobras iniciou com um programa de demissão voluntária, que tem aí 2.494 inscritos, 1,2 bilhão de custo estimado, 13 meses de payback estimado, ou seja, recupera o valor em 13 meses, e 1.026 desligados até fevereiro de 22. Previsão de desligar até 1.075 funcionários até 30 de abril e 393 após 30 de abril. Então, aqui 2023, tá? E também está com um programa de recompra de ações indicativo que a empresa pode estar descontada. Mais para frente a gente vai dar uma olhada em alguns indicadores dela e, de fato, se ela provavelmente ela vai conseguir entregar os resultados que ela está prometendo aqui nos resultados na apresentação, tá? E aí ela estaria barata se ela de fato tem uma gestão de capital privado razoavelmente eficiente, ela vai conseguir entregar o resultado que ela está prometendo. E talvez por isso a própria gestão da empresa já esteja com um programa de recompra de ações ativo, tá bom? É, aqui eu queria que vocês percebessem um pouco a questão do tamanho da Eletrobras. Então, esse círculo verde aqui mostra o andamento da Eletrobras em questão de emitir menos CO2, tá? Em relação à sua capacidade de energia instalada em gigawatts. Então perceba que, por exemplo, a Engie está aqui na casa dos 10 gigawatts, um pouco antes talvez, enquanto que a Eletrobras já produz 41. Então é 4 vezes mais do que a Engie produz. Aqui no gráfico a gente tem também a Copel e a CEMIG, que também estão ali na casa dos 10 gigawatts, tá? Então lidera a produção global. Aliás, lidera não, porque a Statkraft aparentemente emite menos, porém produz bem menos também, né? Então, ela, de certa forma, ela é um líder global com menor emissão de CO2. Né? É líder e segue avançando. Houve um incremento na capacidade de energia renovável no quarto trimestre, devido à entrada de operação de alguns parques aqui, eólicos e solares, a adição de 876 megawatts referente à permuta de ativos com a Neoenergia, condicionada ao cumprimento das condições usuais precedentes, e redução de 42% da intensidade de emissões em 2022, devido à redução
do despacho térmico, ou seja, a produção de energia por meio de usinas térmicas, né? Queima de carvão. Bom, aqui nós temos uma exemplificação dos movimentos pós-privatização com foco numa gestão mais qualificada. Então a empresa já está estruturando esse caminho de gestão de empresa privada. Então, até dezembro de 2022, estruturou o PDV, né, o Programa de Demissão Voluntária, efetivou a primeira turma do PDV, ou de fato, né, demitiu essas 1.000 pessoas. Nova estrutura organizacional da empresa, então ela criou todo um organograma de subsidiárias e modificou, porque a Eletrobras é dona de muitos ativos no Brasil e iniciou as negociações de empréstimos compulsórios. Tá? A gente vai dar uma olhada mais para frente. E recuperou aí, em tese, 613 milhões do saldo de prejuízo fiscal. No primeiro trimestre, já inicia a conversão das empresas subsidiárias integrais, ganhos iniciais da transformação em suprimentos. E as novas estruturas, né, internas da empresa. Segundo e terceiro turno de desligamentos do PDV 2022, né? Então, demitiu aí mais 500 pessoas. No segundo trimestre de 2023, a nova estrutura organizacional e governança, a partir de uma hold com os subsidiárias implementadas. Então a Eletrobras se tornou uma hold que tem várias subsidiárias, cada subsidiária com a sua gestão específica. E está resolvendo algumas questões aí também societárias com outras empresas. 85% dos desligamentos do PVD efetivados, ou seja, 2.100 pessoas, e reposições do PDV. Então, que são contratações, né? Primeira onda das ações de transformação em suprimentos concluída, redução esperada de 200 milhões em CAPEX, redução esperada em OPEX de 160 milhões anuais. Então é 23% de eficiência contra o baseline anterior. Então ela se tornou 23% mais eficiente na questão do OPEX e 6% mais eficiente na questão do CAPEX, renegociando esses investimentos aí. E no segundo semestre de 2023, acordos judiciais negociados atingindo redução-alvo da provisão associada aos empréstimos compulsórios para 2023, estratégia de longo prazo para comercialização definida. Toda empresa produtora de energia tem uma estratégia de comercialização. No vídeo da Engie, a Engie tem um gráfico muito interessante da estratégia de comercialização dela. E eu já gravei o vídeo, não foi para o canal, mas lá eu explico a estratégia dela. Como aqui a Eletrobras não especificou, mas no vídeo da Engie você consegue ter uma ideia de como é que é a estratégia de comercialização. Porque basicamente é você mantém como se fosse uma escada de energia disponível para venda. Então, você entra em 2000, você entra no ano já com toda a sua energia comercializada, porém no ano seguinte você tem ali um pequeno pedaço, algo em torno aí de 10% da energia que ainda não foi comercializada. Porque aí você pode comercializá-la durante o ano corrente e conseguir um melhor valor por ela, enquanto que 90% da energia já está contratada. Tá bom? Então é uma maneira aí de otimizar um pouco o lucro, reter um percentual ali que você consiga vender todo ano de energia, tá bom? Plano 2023 de otimização, enfim. Então aqui a gente vai ver a iniciativa do PDV. Então é 2.500 aposentados e aposentáveis. Então inscritos aí, idade média de 62 anos e com 33 anos de Eletrobras. E aí a empresa já desligou 1.500 funcionários até a apresentação. Lembrando que a apresentação, no caso, refere-se a 2022 e a última atualização foi o quarto trimestre de 2022.
teve custos, né, com essas demissões, porém, estima-se que em 13 meses estimados há o payback dos custos, né? Então você recupera os custos em 13 meses. E os benefícios é reconhecimento dos aposentados e aposentáveis, garantia da continuidade operacional, oportunidades de treinamentos para a formação de jovens profissionais e melhora na eficiência e possibilidade de renovação do quadro da Eletrobras. Então a empresa passa um pente fino dentro da empresa para entender, para selecionar a mão de obra mesmo, colocar, aposentar quem precisa, reduzir custos, trazer pessoas novas, enfim, é uma renovação dos funcionários, né? Aqui a empresa é, exemplifica uma economia que ela conseguiu trazer nos empréstimos compulsórios na casa de 1,3 bi e menor exposição à atualização monetária da Selic, né? O juro no Brasil está alto, reduzir dívida é sempre interessante, ainda mais com o juro de 13,5%, com base em 13,5%, né? E conseguir uma maior eficiência tributária, tá bom? Referente à capacidade instalada, olha o tamanho da Eletrobras. A Eletrobras produz 23% da energia, da capacidade instalada no Brasil. Ela detém 23%, cujas fontes são de energia limpa. Então a Petrobras tem aí uma capacidade instalada de 41 mil megawatts, tá? Aliás, 42.559 pela Corporation, né? Saiu da estatal. Ah, isso aqui é interessante explicar. É, ficou fora da privatização a Itaipu e a Eletronuclear. A Eletronuclear é uma usina nuclear que o Brasil tem, né? Não sei se vocês sabiam, mas agora sabem. O Brasil tem usina nuclear, se eu não me engano, em Angra e a Itaipu binacional. Então, eles permaneceram sendo estatais e o restante da Eletrobras foi privatizado. Então, essas empresas elas foram retiradas ali da Eletrobras, né? Do controle da Eletrobras, para a Eletrobras ser privatizada. Ok? Então, permanece. É, energia, isso aqui é capacidade instalada, né? A Eletrobras representa 23% do Brasil. Em energia gerada em 2022, a Eletrobras gerou 170 mil gigawatts, 29% do Brasil. E garantia física, a Eletrobras representa aí 18,5 gigawatts médio, que eu não sei o que seria esse médio, ou 21% do Brasil. Isso daqui aqui nós já vamos começar a ver a questão da privatização, tá bom? Então, a Eletrobras abriu capital, entrou dinheiro no caixa e a empresa intensificou os seus investimentos. Grande parte desses investimentos foi no business de transmissão, que é mais rentável, como a gente já sabe. O business de transmissão é mais rentável que o business de geração. Então, dobrou sua capacidade de investimentos de 2020 para 2022, na casa de 95%. Detém 73,8 mil quilômetros de linha de transmissão, simplesmente quase 40% das linhas de transmissões do país, 280 subestações, entre reforços e melhorias, há 42 empreendimentos de grande porte concluídos em 2022, mais 192 quilômetros de linha de transmissão e 150 milhões de RAP incluída no balanço, né, com efeito caixa. Teve também mais 353 quilômetros SPS, se eu não me engano. Eu esqueci o que é esse termo SPE, mas eu acho que é subestação, alguma coisa. Bom, aqui nós vamos dar uma olhada sobre a questão da parcela variável com base na eficientização da gestão. Ou seja, esse índice de parcela variável é um indicador de eficiência operacional.
de qualidade da gestão. Então a gente pega de 2014 para cá, 2016 teve um problema lá com a Dilma, teve um valor relevante, e de lá para cá a Eletrobras vem caindo bastante. Essa questão da parcela variável. Sendo que da privatização para cá, ela chegou aí a 1,56%. De 2021 para 2022 teve uma queda de 26% na parcela variável. Então, a melhora do indicador de parcela variável, redução significativa na análise comparativa aos anos anteriores, com base na eficientização da gestão. Aí teve dois ativos de transmissão incorporados ao balanço, que a ANEEL aprovou a incorporação de uma linha de transmissão Brasil-Uruguai e Brasil-Venezuela. A Brasil-Uruguai é a concessão da CGT Eletrosul e a Brasil-Venezuela é a concessão da Eletronorte. Eletrosul, Eletronorte e subsidiárias da Eletrobras. Lembre-se, a Eletrobras agora é uma hold dona de várias empresas do business de energia, tá bom? Aqui a gente vê os investimentos realizados a partir da privatização. Então a empresa vinha com alguma coisa entre 761 e 1 bi de investimentos e já pulou para 3 bi de investimentos, sendo 1.1 em geração com a CGT Eletrosul e com a Chesf também, 1.9 bi em transmissão, sendo 607 milhões de manutenções da Chesf, reforços e melhorias, mais 410 milhões da Chesf, 266 de Furnas e 145 Eletronorte. Aqui são milhões, tá, pessoal? Não é 266 reais, não. Provavelmente eles esqueceram de quantificar aqui ao que se refere, né? Você não vai montar uma linha de transmissão com 150 reais, não. Também teve essa SPS de 1.679 milhões, né? 1.6 bi. Aqui nós temos o resultado IFRS ajustado. Os dois resultados foram negativos de prejuízo. Porém, quando a gente analisa corretamente, vocês vão ver aqui que nós temos alguns destaques não recorrentes. Como eu disse, a empresa está ela tem problemas, tinha muitos problemas, privatizou, está organizando a casa e vai começar. Fez grandes investimentos, como nós vimos aqui, né? A empresa investiu aí 3 ponto alguma coisa bi do ano passado, né? Aliás, isso mesmo, no ano passado, maio de 2022, e vai colher os frutos lá na frente. Porém, ela teve esses destaques não recorrentes nesse balanço. Como é não recorrente, ou seja, não impactará os resultados futuros. Então, se a gente somar aqui, já nós estamos falando de 4,1 bilhão para um prejuízo de 2,5 bi. Então, subtraindo aí, teria o que? 1,6 bi de lucro. Só de não ocorrer esses não recorrentes. Então, o resultado foi complexo, foi ruim, foi negativo, porém devido a efeitos não recorrentes. Não recorrentes, tá? A questão do resultado IFRS de transmissão, assim como a Taesa, veio ruim, mas a gente sabe que não tem efeito caixa, o que importa é o resultado ajustado, tá? Destaques positivos: 563 milhões com deságios com acordos judiciais de empréstimo compulsório, ou seja, renegociou a dívida, e 1,2 bilhão de consideração da receita de geração da Saesa. Agora que nós vamos olhar um pouco alguns números referente a valuation, para vocês entenderem se a empresa está cara ou está barata, e fazendo as suas próprias, tirarem as suas próprias conclusões. Eu posso dizer se ela está cara ou está barata, mas não posso indicar compra. Se nós olharmos aqui, ó, nós estamos com um preço sobre valor patrimonial de 0,75, quer dizer, a empresa está avaliada a 75% do patrimônio.
Né? Então, se você comprar ela, a cada R$ 1 você paga 75 centavos. A cada R$ 1 que ela custa, você paga 75 centavos. E ainda sobra 25 centavos para você. E você leva a empresa de graça, né? Porque patrimônio não é empresa. O funcionamento da empresa é que gera lucro, não patrimônio. Né? Então, enfim, tá bem descontado assim. Porém, se olhar aqui para ver o PVP histórico, você vai ver que ela nunca foi muito bem precificada. Ela sempre esteve abaixo do valor patrimonial. Por ser um estatal e tudo mais, como a gente tem costume aqui no Brasil de ver, né? Estatal mal gerida. Porém, a índice de preço-valor patrimonial a partir de 2016, ela tá ali numa, talvez até um pouco abaixo da média. Tá? É óbvio que aqui a média aqui é 0,58, mas ela conta com esses meses meio caóticos aqui antes da Dilma mexer, né? Então, pode estar razoavelmente barata. A dívida líquida por EBITDA está razoavelmente controlada. Está dentro do patamar que uma geradora barra transmissora consegue se endividar de maneira saudável, abaixo de 4 vezes e meia, né? E o lucro por ação, percebe que o lucro por ação, eu até colori aqui para vocês, ele está decrescente de 2017, 18 para cá. E isso se dá, né, esse lucro por ação caindo exatamente por causa de problemas como esses aqui não recorrentes, tá? Então a empresa superando esse tipo de obstáculo, entregando os resultados pelos quais ela está investindo, e perceba que, embora a gente viu essa pancada aqui da privatização, ela continua investindo bastante para crescer, entendeu? Então ela praticamente já dobrou o após a privatização. Ela tem tudo para entregar excelentes resultados. E aí ela, sendo reconhecida como uma empresa de capital privado, em que, né, uma corporation, em que a gestão é de qualidade privada, ela passa aí por um preço de valor patrimonial de 2, 3. Então pode sim estar no patamar oportuno, desde que você segure até ela começar a entregar esses resultados, tá bom? É, então é isso. Ela chegou a entregar aqui 9,80 de lucro por ação. Então 9,80 hoje ela está no patamar ali de 30 e poucos reais. Se ela voltar esses 9,80, o que não é difícil, porque aqui ela não era privatizada ainda, ela vai e fosse distribuir 100% do lucro em dividendos, ela te daria coisa aí próximo de 30% de dividendo. Entendeu? Então é possível isso ocorrer. Tá num preço, repito, conseguindo cumprir o que esses investimentos e essa gestão privada está propondo, a empresa pode dar muito retorno lá na frente. Tá bom? Então, no mais é isso. Repito, peço encarecidamente que você dê o like e se inscreva no canal. Tá bom? Quem sabe compartilhe com alguém que possa vir se interessar. E obrigado.